de baixo. O morro desceu e levou muitos veículos. Até tem muita gente perguntando, mas Salsicha, por que aparentemente tem muitos veículos que foi levado pela terra, pelo deslizamento de terra? Para vocês entenderem, houve um pequeno deslizamento de terra um pouquinho à frente, que é da parte do morro também. O carreteiro que vinha, ele freou, ele parou no meio da rodovia, que não tinha como seguir viagem. E nisso, formou-se um congestionamento na serra devido a essa pequena barreira que caiu, vocês entenderam? E aí parou tudo. Parou carreta, parou caminhão, parou carro, não sabemos se parou o ônibus ou não. E quando formou-se esse congestionamento gigante na serra, o morro cedeu e levou tudo embora. Então, os bombeiros ainda não sabem quantos veículos foi arrastado pelo deslizamento. Acredita-se que mais de 10 veículos estão caídos lá embaixo. Porque o que a gente consegue ver é os veículos que estão em cima da ponte, olha lá, tá vendo? Tem a carreta pendurada, tem a outra carreta com o carro tombado aqui do lado, tem o outro carro que está com as rodas para cima. A gente percebe que lá embaixo tem carreta, ó. Tem carreta, tem caminhão, mas o que tem embaixo dessa terra toda aqui, ó, os bombeiros ainda não sabem, entendeu? Hoje eles conseguiram chegar na parte de baixo e o bombeiro falou assim que a cena é terrível. Vamos acompanhar a reportagem? Nossa equipe, tanto do Paraná como de Santa Catarina, estão na região trazendo os detalhes para a gente aqui do interior do Paraná. A terça-feira foi marcada pela tentativa dos socorristas de encontrar as vítimas em meio à lama que seguiu descendo pela BR-376. Essas imagens dão uma pequena dimensão do tamanho da tragédia. São carros e caminhões soterrados barranco abaixo. E se nos últimos dias o clima esteve instável no litoral paranaense, nesta terça-feira não tem sido diferente. E isso dificulta o trabalho de resgate das vítimas. A situação ainda é crítica, chove muito no local. Existem aproximadamente 70 profissionais ali atuando para começar a remover a massa de terra que desceu do morro e também resgatar os veículos e corpos ou pessoas que porventura estejam presas ali. Um dos pontos mais delicados é onde está esse caminhão. Ele está comprometendo a estrutura do viaduto e o temor das autoridades é que isso provoque uma nova tragédia. Para impedir esse cenário, maquinários pesados estão tentando remover o veículo. Ainda não há prazo para a liberação da via. Para quem tem algum parente que está desaparecido, qual caminho deve seguir? Deve procurar se informar junto à concessionária Artérias, informar se havia alguém nesse trecho, para a gente, até para que nós mesmos possamos contabilizar possíveis desaparecidos ali nas buscas que ainda devem começar. Eu friso, lá chove muito no local e as equipes têm uma certa dificuldade e também o risco para as equipes que estão atuando no local. O que está preocupando principalmente, deixa as imagens para mim, fazendo um favor. O que está preocupando as autoridades é que não aparece muitas pessoas reclamando por vítimas, entendeu? O meu parente está desaparecido e estava na rodovia, não tá chegando essas informações de parentes procurando por vítimas. Isso que está preocupando ainda mais. Mas agora de manhã, os bombeiros tiveram acesso a esse ponto ali, a parte de baixo do viaduto, entendeu? A parte de baixo do viaduto. Porque quando veio aquela terra ali, ó, deslizando, quem estava com os veículos ali foi jogado tudo lá para baixo, entendeu? Por isso que a gente vê que a carreta tá pendurada e da imagem de perto ali, ó, dá pra gente ver que tem carreta lá embaixo, tem carro lá embaixo, mas e o que está embaixo da terra? Ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. E é numa curvona lá, bem na curvona lá. Para você que vai para Santa Catarina, é bem no ponto onde tem aquele sinalizador que o radar tá à frente, entendeu? Até aquele sinalizador do radar tá lá também, entendeu? Foi levado com tudo. E o depoimento vou colocar o depoimento do caminhoneiro de novo? Vem comigo aqui. O depoimento desse caminhoneiro é muito importante. Por quê?
Porque ele parou a carreta na hora que deslizou o primeiro barranco, que foi um pouquinho para frente. Ele parou a carreta porque não tinha como passar. E por isso formou uma fila de congestionamento atrás da carreta dele. E aí depois desceu o barrancão e levou todo mundo que estava no congestionamento. Esse aqui é o caminhoneiro. Ele só viu, pelo que ele conta, os faróis dos carros, que era de noite, virando e caindo ribanceira abaixo. Vamos ouvir o depoimento dele. Foi junto, sim. Eu tava no caminhão, escutei o estouro, olhei e já desceu o barranco para baixo. Levou o pessoal que estava parado atrás da fila, atrás de mim, assim. O pessoal pararam, né, para a máquina tirar a terra da frente do meu caminhão ali, para poder destrancar para ele sair, né? O pessoal parado. E o pessoal que estava subindo, daí desceu o barranco e levou tudo para baixo. Só chegou a ver tudo? Veio ver estouro, assim, eu olhei e já estava descendo todo mundo. Só chegou a ver feridos, alguém pedindo ajuda? Não tem como chegar lá, não tem acesso. Dá uns 10 metros de altura o buraco que foi para baixo. Só vê as luzes dos caminhões, dos carros lá. Cena de filme? Cena de filme, de guerra, né? Foi terrível, né? Que tragédia, hein? Agora, na parte da tarde, eles estão na expectativa do tempo dar uma firmada lá, porque estava chovendo esse tempo todo, para que eles consigam fazer uma análise melhor, principalmente da parte de baixo do viaduto. E a gente, a parte de cima, ó, nossa equipe conseguiu chegar no local, carro com as rodas para cima, carreta pendurada, tem mais carro, tem mais carreta, mas e os que estão lá embaixo? E que veículos são? Quantas pessoas tem? Surgiu um comentário que poderia ter um ônibus. Mas ônibus de que empresa? Porque ninguém reclamou de ônibus ainda que saiu e não chegou no destino. Então, pode ser alguma coisa, pode não ser. Lá daquela montanha de terra, lá embaixo do viaduto, aí, ó, aí nesse ponto aí, ó, que é a preocupação para saber quantos veículos estão soterrados aí. E não, os bombeiros não sabem. Aí, para essa imagem para mim, para aí, Júlio. Olha lá, ó, tira a faixinha para mim. Nós olhando aqui, ó, olha lá, tem uma carreta na parte de baixo, tá vendo? É uma carreta, o furgão, não é? Ali no meio da tua tela tem um carro ali, não tem? Do lado de cá ali, ó, pertinho do RIC TV, tem as rodas de uma carreta, entendeu? E aí? Quantos veículos tem a mais ali? E outra pergunta que não tem resposta. Quantas pessoas mortas estão ali? Dentro dos veículos que estão soterrados. E tem sobrevivente? Pode ter. Porque na hora que desceu tudo, pode ser que a pessoa conseguiu escapar e está lá embaixo no meio da mata. Ali tem um rio que passa por ali e acreditamos que a pessoa, se estiver viva, ela está ali. Mas ninguém escuta grito de socorro. Entendeu? Os cachorros da polícia estão indo para lá para tentar localizar possivelmente vítimas com vida e depois o trabalho para ser feito ali para tentar localizar pessoas com mortas também. O nosso apresentador do Cidade Alerta aqui de Maringá, o Nader Kalil, foi convocado pela Record e pela RIC e o Nader deve estar pegando o avião agora, na parte da tarde, e ele, como conhece a região, morou por muito tempo em Santa Catarina e passava de 15 em 15 dias, o Nader passa nessa rodovia 2 vezes, porque ele vai para lá e depois ele volta. O Nader foi convocado pela Record e pela RIC TV e também pela ND, que é a nossa Record de Santa Catarina, e o Nader está indo provavelmente agora à tarde. Fábio, só me confirma, deve ser agora à tarde? Estou me confirmando. Num voo de Maringá até Navegantes ou até Florianópolis, para ele chegar até o local do acidente para fazer a cobertura para todo o Brasil. Ele até me pediu para apresentar o Cidade Alerta, então fico à disposição da empresa, né, para a gente fazer a programação da tarde. E o Nader Kalil só estão tentando ver se eles conseguem voo. Por quê? Porque os voos para Santa Catarina tá tudo lotado também, porque as pessoas não conseguem ir de carro. Quem precisa ir está indo de avião, então não tem vaga nos voos, nem para Florianópolis, nem para Navegantes, para lugar nenhum lá. Então a Record está tentando e o Nader Kalil provavelmente agora à tarde está indo para lá para fazer a cobertura também dessa tragédia e também nos informar aqui para a região
de Maringá. O que a gente lamenta é que, infelizmente, lamentavelmente, deixaram isso acontecer. Porque a rodovia é pedagiada. Eu viajei para Santa Catarina não faz muito tempo. É 4,10. Ah, o pedágio é mais barato, é 4,10. Mas 4,10 do meu carro, 4,10 do seu carro, um tanto de dinheiro dos carreteiros que passa descendo a serra para ir lá para Santa Catarina, a concessionária deveria ter feito alguma coisa porque eles sabiam do problema. Estavam analisando aquela serra, aquela montanha ali, já faz uns 10 meses que eles estão com uma barraquinha montada, uma tendinha lá, olhando para a serra para ver se ia acontecer alguma coisa. E eles não desconfiaram que ia cair com tudo, que ia desabar com árvore, com tudo. Que análise bem feita da concessionária, hein? Contrataram os melhores técnicos do Brasil ou do mundo para saber se o morro poderia ceder ou não. E cedeu. E a gente não sabe quantas pessoas mortas estão lá embaixo. Infelizmente, essa é a grande realidade. Mas acreditamos no governador do Paraná, porque a concessionária pega aqui, ó, lá em São José dos Pinhais e devolve lá em Santa Catarina e Florianópolis, para dar uma chuchada nessa concessionária, para eles tratar com respeito o paranaense que utiliza a rodovia. Porque não é desse jeito, não. Porque nós temos que ter a estrada boa, que é com o pedágio. Ah, o pedágio é baratinho, a rodovia já é duplicada faz tempo, então era só fazer a manutenção. Mas, Salsicha, o que fazer aqui naquele ponto? Fazer uma barreira, subir concretão ali para segurar o morro, com a possibilidade de cair. Dinheiro tem. Agora aí, ó, quanto vale uma vida que está lá soterrada? É isso que a gente agora espera que as nossas autoridades sejam firmes, rígidas, e não deixa passar em branco, não. Porque a tragédia anunciada, infelizmente, aconteceu. Vamos seguir no